Meu nome é Rosa Magalhães, eu já trabalhei muito com carnaval, sou professora e sou artista plástico. Rosa é o guarda-chuva que protege a arte. Ela é a heroína de capa e tecido na mão que reconstrói o mapa do nosso país. Ela é a nota perfeita que ressoa do piano mais afinado. É a rosa mais perfumada que já atravessou essa passarela. Você tem que se acostumar que as coisas elas são efêmeras. Isso aqui é ruim da gente achar que as coisas vão durar o tempo todo. Não. Teatro é efêmero, show é efêmero, a dança é efêmera, né? Então você tem que aproveitar esse momento. O carnaval também é efêmero, né? Eu acredito que a escola de samba, basicamente, ela tem que ser baseada na alegria. Se você não for alegre ou não tiver vontade de ser alegre, eu acho que não dá certo. Olá, Vale Lovers! Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje a gente vai falar sobre Rosa Magalhães, mas antes da gente começar toda essa introdução do enredo, a gente queria fazer uma introdução. Calupe, por favor. Para mim é um privilégio fazer parte dessa bancada de hoje à noite, porque assim, eu sou um grande fã de Rosa Magalhães, foi ela que me introduziu ao carnaval, né? De alguma forma, ter sido contemporâneo da Rosa Magalhães me faz ser uma semente desse trabalho que ela executou com maestria, né? Eu não tenho filhos, mas com certeza eu vou ter o prazer de contar para as novas gerações a história da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata de perna de pau. Foi através da Rosa que eu descobri o carnaval, foi através do olhar dela que eu enxerguei a festa como arte, e foi ela quem me colocou, né, nessa festa, do nível de espetáculo para uma ópera a céu aberto. Então, assim, Rosa é sinônimo de excelência, de técnica, de profundidade refletida em simplicidade. Ela sempre fez parecer fácil aquilo que parecia difícil e complexo nos livros de história. E foi aqui que ela me fez apaixonar. Como era uma criança apaixonada por história do Brasil, história do mundo, ela contava muito bem isso, né? E simplificava de uma forma muito interessante. Isso é refletido também nos sambas de enredo. Então, eu utilizava isso como argumento para ficar próximo do universo do carnaval, porque ele me fazia ser um pouco mais inteligente do que os meus colegas de classe, né? É o rococó, o excesso, o barroco, o preenchimento exagerado das alegorias que deixam sua marca na avenida. Ela é a síntese modernérrima da brasilidade carnavalesca e crítica. Então, Jorge Silveira, meu muito obrigado desde já por esse enredo, por essa homenagem que é colossal, assim. Eu já começo dizendo que eu acho difícil imaginar jurado tirando nota de um enredo chamado A Delirante Jornada Carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna de pau. O texto é do Leonardo Antan, o enredo de Jorge Silveira, Leonardo Antan, Alan Barbosa e Ricardo Resses. Vamos falar hoje de um jeito diferente. Vamos começar setor a setor. Calupe, essa noite, faz a introdução dos setores. Eu e o Diogo, a gente também valida as nossas percepções e complementa. Calupe. A sinopse ela é um desfile em forma de palavras, né? Ele vai rememorar a infância de Rosa Magalhães e o seu contato com as palavras, com as cores, divaga pelos reinos que ela criou, o seu rococó, as fábulas e o Brasil que ela tanto escreveu e carnavalizou com muita propriedade. Então, assim, eu acho que não tem carnavalesco que melhor explorou o tema Brasil como Rosa Magalhães, em figurino, em alegoria, em temática e em história. A contadora de histórias, então, artista plástica e figurinista, se tornou professora e é aquela que, como ninguém, sabe traduzir em brilho, fantasias e alegorias os seus causos e seus contos. Ela era uma excelente contadora de história, ela adorava falar sobre isso. No setor 1, o que me chamou a atenção foi o texto que traz Rosa como a Rosa dos Ventos. Então, eu entendo aqui que a opção do Jorge Silveira é colocar ela como se fosse o guia da passarela. Então, ela vai guiar a própria história, ela é a dona da sua própria história, ela é a nossa Rosa dos Ventos. É óbvio que o tema principal aqui é o nascimento, é a construção de Rosa como
pessoa, como personalidade que entende a arte, né, como cultura. O pai e a mãe dela são desse meio, né? O Raimundo Magalhães Júnior era o primeiro integrante do júri do desfile de escola de samba em 32. Olha, meu pai trabalhava na noite, era jornalista, e eu acho que ele via isso como uma forma de animar o carnaval, ter leitores para o jornal, poder transmitir essa coisa dessa festa, etc. Mas, na verdade, ele odiava o carnaval. Quer dizer, parece coisa de maluco, né? Então, por exemplo, ele criou o primeiro Rei Momo, porque não tinha Rei Momo. Então, ele arranjou um gordo e não tinha roupa também para o Rei Momo. Então, foi no municipal, pegou uma roupa do Rigoletto emprestada, mandou fazer uma coroa e fizeram a coroação do Rei Momo na rua. E aí passou a ter essa tradição do Rei Momo. E a mãe dela é da Academia Brasileira de Letras, uma imortal, a Lúcia Benedetti. Então a Rosa sempre esteve envolta por livros, né, e por arte desde criança, e isso faz com que ela então tenha um imaginário recheado de contos e reinos e castelos. Quando criança, quando ela não tinha o que fazer, ela pegava um pedaço de papel e começava a desenhar. Daí vem então esse amor que ela sente pela arte desde pequenininha. E é isso que a gente espera no primeiro setor do Salgueiro, né? Eu vejo o começo desse desfile como uma grande biblioteca. E a Rosa surgindo a partir de tudo isso. É como se ela desse imagem a toda essa escrita, como se ela desse imagem a todo esse conhecimento registrado. E ela dá imagem através de arte carnavalesca. Então, ela transforma algo que é muito da academia e ela coloca dentro de algo que é muito popular. Ela consegue fazer essa viagem de um jeito muito bonito e muito competente, se tornando aí a grande professora no carnaval, além da grande professora da academia. E tem uma frase que eu acho que ela é muito feliz na escrita da sinopse, que fala que nem toda criação parte da cabeça do artista. Muitas vezes ela nasce da conversa do artista com um livro. Essa frase, ela já simboliza todo o princípio da criação da Rosa Magalhães, que é uma professora, que é uma artista de formação acadêmica, que tem no desenvolvimento dos seus enredos o embasamento que é bastante acadêmico, que é oriundo de muita pesquisa. Então, essa figura do livro, ela é muito importante para essa construção da carnavalesca Rosa Magalhães, que é justamente o que o enredo propõe, esse recorte da Rosa enquanto carnavalesca. O segundo setor, ele é os galantes heróis e as suas carruagens. Então, a gente fala aqui dos reinos reais e encantados fabulísticos que a Rosa utilizou na sua aquarela multicor ao longo da sua carreira. Aqui a preponderância vai para as 3 monarquias que Rosa Magalhães reinou, né? Imperatriz Leopoldinense, Império Serrano e Vila Isabel. E aqui faz sentido colocar essas escolas que têm a coroa como símbolo, porque se você já está falando sobre o universo que é encantado, sobre fábulas, isso tem tudo a ver com esse universo. Então tem uma inteligência muito grande de você atrelar esses enredos fabulísticos, esse cenário também de escolas com esse símbolo da coroa. E quando a gente fala de simbolismo em manifestações culturais, tem uma força extremamente grande. Eu imagino, né, que vai se trazer as 3 coroas que perfizeram aí a carreira da Rosa Magalhães, e os desfiles fabulísticos, né? Tem algumas citações: as montanhas cobertas de neve, Terra do Faz de Conta, o Cisne Altaneiro, Moinhos de Ventos, Fadas Tropicais, o Pirata Malandro e a Bruxa que Saiu para Tomar uma com o Saci Pererê. E vamos então agora para o setor 3, que eu descrevo aqui como as grandes viagens, né? E aí a gente começa aí em territórios de história em outros continentes. Aqui nós temos personagens históricos, aqui a gente tem contextos históricos que acontecem em diversos lugares do mundo. Então, a gente tem ambientado nesse setor
personalidades, acontecimentos, mas que estão sempre dentro de uma territorialidade. E aqui o mar ele serve como ligação para isso. Essas ligações, essas navegações, elas ligam a estes lugares e a acontecimentos históricos. A Rosa escreveu e contou muitos reinos, também da realeza, Dom João, Catarina de Médici e tantos outros foram tema dos desfiles de Rosa Magalhães. Então, As Riquezas de Alto Mar, né, é um trecho de um samba da Imperatriz Leopoldinense famoso. Aí nós temos as expedições a pé, de jegue, no norte da América e no Oriente. As esquinas que vendem bacalhau, ou seja, ela já fala até do cotidiano. As especiarias da Índia, o povo da África, que é parte também de um samba-enredo famoso da Imperatriz Leopoldinense. Os marfins de Angola e o chiclete do Saputi, né, o tititi, que também ali circula pela América do Norte. Temos aqui o desfile da Portela, recente, né, que fala sobre os imigrantes de Nova York, os judeus, refugiados descansando à sombra do pau-brasil. E aí é que ela introduz o pau-brasil como um elemento que vai conectar para o próximo setor. É um setor que é dedicado aos enredos sobre o Brasil. E aí aqui ela fala sobre todo o contexto de brasilidade. E aí, mais uma vez, tanto seus personagens, quanto seus territórios, quanto seus elementos mais emblemáticos. Então, quando o enredo chega ao Brasil, a gente está falando de Terra Brasilis, tudo que se planta dá. Mostra sua cara, sua beleza torna rara. Esse seu jeito de viver, quero te ver, Brasil. Brasil, oh meu Brasil, mostra sua cara, sua beleza torna rara. Esse seu jeito de viver. Artista pintando flores, florestas, retratando paisagens em festa. E animais, homens felizes vivendo das matas. Elementos tropicalistas, elementos das cores, de como que ela traduzia essa realidade de uma forma simples e moderna, né? O modernismo fazia muito parte dessa construção imagética e plástica que ela utilizava nos desfiles sobre o Brasil. Das artes pintadas por artistas viajantes, o escaldão de sol da São Clemente, as aves do paraíso, flores brilhantes, animais singulares, frutas exóticas e também as personalidades brasileiras, Cana Caiana, Chiquinha Gonzaga e tantos outros, né, que compõem esse imaginário do Brasil de Rosa. E aí, nesse último setor que a gente falou aqui, que é do Brasil, e a gente fala do pau-brasil, a tinta vermelha, né, que sujou e que manchou o nosso território por muitos e muitos anos, que foi tema de um dos desfiles da Rosa Magalhães mais emblemáticos, nós temos a presença do Salgueiro. Então, o Salgueiro entra aqui nesse final, nesse segmento, e aí é engraçado que a sinopse fala assim: depois de passear por terras geladas e desertos áridos e de investigar as belezas da nossa nação, nossa incansável heroína volta para a sua casa momesca, fazendo uma menção de que ela inicia sua carreira no Salgueiro e que retorna para o Salgueiro alguns anos depois para continuar. E aqui, no caso, é uma volta em duplo sentido. Não só uma volta realmente cronológica, porque isso aconteceu, como uma volta aqui para ser homenageada pelo Salgueiro após a sua morte, ou seja, o próprio desfile de 2026, né? Para que ele possa coroar a nossa rainha momesca. Quando a sinopse cita que ela volta para a casa momesca, é justamente porque ela retorna enquanto abordagem de temas relacionados ao assunto da festa de Momo. Então, aqui vão ter várias escolas nesse último setor. É uma celebração, é uma coroação de Rosa com uma rainha do carnaval, com uma rainha momesca da nossa festa. A maneira com a qual o Salgueiro coloca, que é justamente como ele finaliza essa sinopse, né, a combinação de branco e rubro de rosa. Então, aquele encerramento do desfile que faz essa ligação da homenageada com a escola. E é nesse final, né, Diogo, que a gente tem a presença dos parceiros de trabalho de Rosa Magalhães, né? A herança de Fernando Pamplona, Arlindo Rodrigues e também Maria Augusta, Alice Lacerda, Joãozinho 30, todos vêm de alguma forma envoltos
por esse momento momesco, por E esse que faz parte por da esse berço, evolução né? salgueirense, né? Faz parte desse momento de Exatamente. evolução. Todos estão muito interligados em relação a isso e com a escola que a homenageará. Então, isso tem muito peso e cabimento. E é muito simbólico que o Salgueiro faça isso, né? Não foi a primeira escola que efetivamente ela assinou um carnaval sozinha e foi campeã, mas é uma escola que tem toda a autoridade para falar sobre a história de Rosa Magalhães. E, inclusive, as pessoas até falam sobre isso quando o enredo foi delimitado como o enredo do Salgueiro. Ah, mas devia ser na Imperatriz. Ah, mas seria melhor se fosse na Imperatriz. Na verdade, o enredo de Rosa ele pertence a muitas escolas do carnaval. Porque ela já foi Mangueira, já foi Portela, já foi Beija-Flor, já foi Salgueiro, já foi Império Serrano, já foi Vila Isabel, e já foi Imperatriz, né? Mais preponderantemente. Óbvio que foi lá que ela foi mais campeã. Óbvio que seria bonito ver Rosa Magalhães sendo homenageada na escola onde ela levou mais títulos. Mas a gente não pode desmerecer a história de Salgueiro e a representatividade de Rosa dentro dessa comunidade. Eu até digo mais. Eu, como apaixonado por Rosa Magalhães, teria feito diferente. Eu teria usado como proposta a carreira de Rosa Magalhães para ser utilizada como o tema principal de todos os desfiles desse ano. Eu vou além, eu vou nesse caminho, porque merece. Rosa Magalhães nos deixou em 25 de julho de 2024, então fez um ano agora, essa semana que a gente está gravando esse vídeo, né? E se a gente tivesse tido a oportunidade da Liesa ter segmentado o Carnaval de 26 para uma homenagem absoluta a Rosa Magalhães, faria muito sentido para mim. Calupe, como esse enredo te atravessa? Falar sobre como ele me atravessa é falar um pouco da minha história como um amante do carnaval. Mas ele me atravessa no ponto que, primeiro, Rosa Magalhães, por muito tempo, carregou, né, o estigma da única carnavalesca representante num grupo e num cenário dominado por homens, né? E se tornar tão relevante, tão importante e indispensável para a história dessa festa é algo muito forte. E existem algumas coisas nessa sinopse que ficam de fora e que eu acho que são marcantes também na carreira da Rosa Magalhães, né? Uma pequena passagem, obviamente, pela São Clemente, no Onisuki Malipance, que retrata aí, por exemplo, a professora de francês. Muita gente não sabe, mas Rosa Magalhães, antes de ser carnavalesca, ela era professora de francês. E esse enredo, ele reflete esse conhecimento dela por essa cultura francesa, e ela aborda isso também em Catarina de Médicis, por exemplo. Então, é uma civilização que ela tem muita intimidade para contar. E por muitos anos eu carreguei a dúvida do que significava o Onisuki Malipance, né? E é uma expressão francesa que significa Oni, Soa, Kimal e Pance. Traduzida livremente significaria envergonhe-se quem pensar mal, porque o título ele fala sobre a história de corrupção que levou à construção do Palácio de Versalhes, né? Então, é uma crítica, e ela era uma crítica que sabia revestir muito bem os enredos dela com alegria e chacota, né? Sem ficar aquela coisa agressiva. Tanto é que ela vai para São Clemente para resgatar essa escola, né? Que tem essa personalidade. De 2010, em homenagem a Fernando Pamplona, que é um absurdo não ter figurado entre as campeãs daquele ano, mas tudo bem, isso passa, né? Isso se releva. E aí a gente tem um segundo episódio, digamos assim, né, da Rosa Magalhães, um segundo contexto, que ela como cenografista, premiada pelo Emmy, pela abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007, e também participante e organizadora da cerimônia de fechamento das Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. Uma vez me fez uma pergunta para ela, perguntando como ela era muito versátil e ela tinha, né, vários afazeres ao longo da carreira dela, o que faltava para ela fazer. E ela, com muita ironia, falou assim, acho que Rock in Rio seria uma coisa legal. E, infelizmente, ela nos deixou sem fazer parte dessa grande festa, né? Então, a Rosa era isso. A Rosa era uma onipresente no mundo artístico e super respeitada. Por isso que eu falo que é ela quem dá o tom de ópera a céu aberto do Carnaval Carioca. Porque a partir da entrada de Rosa Magalhães, não desmerecendo os demais carnavalescos que passaram pela Sapucaí, a festa ela eleva o tom para um elemento de intelectualidade, né? Ela carrega isso e ela traz isso em desfiles campeões. Então, isso corrobora, né? E
e eu acho que compromete de alguma forma o discurso da década de 90, principalmente, sob o ponto de vista do que é fazer carnaval. E aí disso surge um grande legado, do qual o Jorginho é um dos discípulos, nós temos os meninos da Vila Isabel, nós temos Jaque Vasconcelos também. Então esse é o impacto dessa mulher, né? Todo mundo que pertence a essa geração, de alguma forma, foi tocado por ela e vê a Rosa Magalhães como uma grande referência artística. E o quanto que ela foi importante na minha construção como cidadão. Porque foi através das histórias que ela contou nos enredos que eu me descobri como um cidadão pensante, como alguém que gostava de história, como alguém que valorizava a arte de se fazer carnaval como cultura. E isso me tirou, né, que infelizmente nem todo mundo foi atrás dessa forma, aquele preconceito de que o carnaval é simplesmente um monte de bunda e um monte de peito sendo colocado na televisão brasileira. Gente, aqui eu me queria só colocar uma coisa, Tisco, falar sobre a questão desse recorte de enredo. Né? O Calup, ele falou sobre essa questão de a gente não ter essa outra vivência da Rosa, outra vivência artística em relação aos eventos e tudo aquilo que ela produziu fora do carnaval. Mas a gente tem aqui no recorte algo que já começa muito taxativo no nome do enredo. Então, o nome do enredo, A Delirante Jornada Carnavalesca, da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna de pau. São 3 desfiles que ela realizou. Então, o próprio nome do enredo, ele já oferece esse recorte. E, para mim, isso está muito bem definido, isso está muito claro, isso está muito óbvio e evidente. E aqui eu só queria chamar atenção para um fato que ocorreu neste ano, com a Viradouro. A gente teve um jurado da Viradouro que tirou ponto da escola enredo, porque ela não colocou seu homenageado, Malunguinho, sob a perspectiva do grande quilombola e líder quilombola que foi, e ela acabou destacando mais a questão espiritual do Malunguinho. Mesmo que a escola oferecesse um recorte específico e que ela defendeu ali através do seu enredo. Aqui a gente está falando de um personagem que é muito do carnaval. Então, assim, os jurados também conhecem muito de Rosa Magalhães. Então, fica a minha dúvida do quão bem eles vão receber esse recorte, que, repito, para mim está muito bem resolvido, mas fica esse ponto de dúvida. Será que os jurados não vão sentir falta de uma homenagem mais ampla a Rosa Magalhães? Então, eu acho que aqui ganha mais uma vez a questão do fator emoção. Se o Salgueiro entra realmente com um desfile que ele tem com essa intenção de emocionar, de trazer para as pessoas aquilo que desperta essa memória afetiva, isso acaba eventualmente tirando de jurados esse olhar mais individual sobre o que deveria ser o enredo. Então, mais uma vez, a questão da emoção ela passa a ser mais do que um acréscimo, ela passa a ser um item estratégico. Eu acho que assim, no Abre Alas, eu acredito que delimitando isso de forma clara, como você bem colocou aqui, né, sobre a delirante jornada carnavalesca da Rosa Magalhães, você tem uma defesa, né, e essa defesa ela te proporciona essa delimitação do enredo nesse sentido, nesse universo. E eu acho que o Chesco colocou aqui, né, será que o jurado vai ter coragem de tirar ponto de uma figura tão presente ainda no nosso imaginário, porque tudo é Rosa Magalhães, independentemente se você está tirando ponto da bateria, tirando ponto do enredo, tirando ponto da fantasia, da alegoria, é tudo Rosa Magalhães. Então, se eu estivesse no lugar do jurado, obviamente a minha nota já estava pronta antes de eu ir para Sapucaí. Mas, assim, é uma importância muito grande de você olhar que o resultado não está ganho, né? E aproveitando esse contexto das diversidades, né, eu falo muito como figura amazonense, a Rosa também participou do Festival de Ópera do Amazonas durante 2 anos como figurinista, né? Então, são muitas curiosidades sobre a história dela que não são trazidas à tona no enredo, mas tudo bem. São apenas curiosidades que a gente quer trazer para vocês, para mostrar o quanto essa figura era versátil e era relevante no cenário de arte do Brasil. Eu acho que apenas para complementar esse ponto, esse aspecto de o que a gente sente falta eventualmente na sinopse,
tem uma coisa que eu acho que não tem como ficar de fora, né? A parceria de Rosa Magalhães e Fábio de Mello revolucionando o quesito comissão de frente. Isso não existe na sinopse do Salgueiro, né? Obviamente que vai existir no desfile, não tem como a gente não ter as sombrinhas, não tem como a gente não ter a capa com piano, não tem como a gente não ter o mapa do Brasil sendo reconstruído através de fita de cetim, entre outras, né, as bruxas e tudo mais, que a gente sabe que fazem parte desse universo de comissão de frente, do qual Rosa fazia questão de participar. Fábio de Mello era o criador da comissão de frente, mas Rosa trabalhava junto com ele essa ideia da revolução, essa ideia de mudar aquele conceito de vamos trazer os baluartes à velha guarda. Foi ela quem quebrou isso em 92, no desfile da Imperatriz. E essa história não ser contada de alguma forma, mesmo que pequena na sinopse, me traz uma certa estranheza. Inclusive, até já adianto aqui que Fábio de Mello é uma outra figura do carnaval que está faltando ser homenageada, porque ele merece uma grande homenagem. E aí sim, a Imperatriz é a que tem a obrigação de trazer a história desse cara, porque o imagético dele é gigantesco e faz falta para a gente poder levar esse conhecimento para as novas gerações, até mesmo porque o quesito comissão de frente ultimamente está deixando muito a desejar. Fica o conselho aí para o Jorge, para o Paulo Pina vir homenageando Fábio de Mello. A única coisa que eu espero é aparecer o Paulo Pina aparecendo o Fábio de Mello. Vou achar maravilhoso. Calupe, qual sua memória mais primária sobre Rosa Magalhães? A minha memória mais antiga de Rosa nós estamos em 1994, Réveillon de 94. Eu estava na casa de amigos e aí eu ouço o samba. Sou índio, sou forte, sou filho da sorte, sou natural, eu sou natural. E eu, como descendente indígena que sou, já achei aquilo tudo uma loucura. E fiquei extremamente entusiasmado com aquele ritmo que eu nunca tinha me deparado. E eu passei a noite inteira, porque tocaram outros sambas, né? O samba de 95, inclusive, e da Imperatriz também, que me chamou a atenção. E a história, a construção do samba como narrativa histórica da Imperatriz foi o que me chamou a atenção para o carnaval. Então, eu descobri que se tratava de um disco de vinil à época, de sambas de enredo. Eu fui atrás lá na sala, achei, e falei assim, então é isso aqui que eu estou ouvindo. Pedi para minha mãe para que ela comprasse, para mim também, só que eu nem tinha vitrola em casa, obviamente eu não ganhei nada. Então é isso, é Rosa quem me introduz através da contadora de histórias que ela era no Carnaval Carioca. Então eu tenho muitas memórias afetivas para falar de Rosa Magalhães, inclusive coloco no meu nome aqui nessa live como um descendente de Rosa, apesar de não ser. Diogo, qual foi o enredo da Rosa Magalhães que mais te ensinou? Eu vou escolher, assim como o Calupe, os desfiles de 94 e 95, para mim, eles são muito marcantes, né? Eu tive a sorte de nascer num lar que era muito musical, então meu pai ele tinha a tradição de comprar os álbuns das escolas de samba, inicialmente os discos, depois CD. No final do ano de 93, a gente estava ouvindo os sambas de 94, e esse é um samba que chama muita atenção. A minha bisavó é cafusa, e esse samba me remetia direto a ela. Então ele também tinha essa coisa muito afetiva. Então ainda não era a imagem, não era aquela força de imagem da Rosa e eventualmente até da construção do enredo, mas era muito a coisa do sou índio, sou forte. Eu tinha nela essa coisa de uma mulher muito forte, e ela tinha fisicamente, né, esse fenótipo muito, muito enriquecido. Agora, do ponto de vista de construção estética, aí eu vou para um ano que costuma ser um ano que as pessoas falam muito mal, que é justamente o ano de 2000, que tem recortes muito polêmicos de enredo, mas esse desfile de 2000 da Rosa, ele está na minha lista, que ela não contempla muitos desfiles, de desfile perfeito. Tudo, absolutamente tudo que passa na tela é bonito. Uhum. Tudo que passa na tela encanta, tudo que passa na tela, e é interessante a questão de característica, né? Porque ele é um desfile que ele tem muito brilho, ele não é um desfile do rústico. Sim. E a gente tinha essa lá em casa, por exemplo, né? Minha mãe muito beija-flor, e tinha a beija-flor que tinha um estilo de desfile muito rústico,
E aí vinha a Rosa no momento que eu estava começando a acompanhar carnaval e com um desfile muito brilhante e muito detalhe. Mas esse desfile de 2000, do ponto de vista estético, ele tem essa importância para mim como referência visual estética. Diogo, o que você espera desse desfile sobre os olhos de Jorge Silveira do ponto de vista estético? É mais do que uma questão estética. Acho que aqui é a hora da generosidade, de você colocar, sim, a sua assinatura, porque você é um artista que tem a sua particularidade, que você tem a sua própria identidade, mas tem uma generosidade de permitir que as pessoas possam ver o desfile da Rosa Magalhães com muita coisa que seja dela. Da gente ver esse desfile e sentir realmente que tem Rosa Magalhães ali. E eu acredito muito nessa generosidade do Jorge. E eu acho que ele tem a grandeza de entender isso e de colocar isso através do seu trabalho. Então, isso me deixa com uma expectativa que realmente é muito bom. Sim, é aquele momento que homenagear um artista que é um mestre, aquilo influencia no jeito que você executa seu trabalho dali para frente. Né? Depois de visitar a Rosa Magalhães, talvez a arte do Jorge, apesar de todo o traço do Jorge, ele seja modificado de alguma forma. Mergulhar nisso, todo mergulho modifica um artista, né? Exatamente, e é um desafio, neste caso, é um desafio triplo, né? Porque ele tem que colocar a identidade dele, a identidade da homenageada e a identidade da escola. Mas aí é como você falou, eu acho que assim, vai entrar muita generosidade do Jorge como artista, né? Dele se apagar e deixar a Estrela da Rosa brilhar e do Salgueiro também, consequentemente. Eu não consigo imaginar e mensurar o que ele está sentindo e, de uma certa forma, talvez até a pressão de conseguir homenagear a Rosa Magalhães à altura. Porque, assim, gente, assim, é um privilégio você ser o carnavalesco que vai trazer a vida de Rosa Magalhães para a Avenida, porque acho que a grande maioria gostaria de estar no lugar que ele está. E a gente sabe que, assim, enredos como esse não vão passar toda hora na Avenida. Para a gente ter uma Rosa Magalhães de novo, vai ser uns 20, 30 anos, né, no grupo especial. Então, dessa geração, ele é o que vai ter esse privilégio de contar essa história. Então, imagina todo mundo no entorno dele, que ele é amigo de outras pessoas que também são fãs e são herança de Rosa Magalhães, o como que não deve estar esse sentimento. Mas eu acho que ele está revestindo isso muito mais como privilégio, como honra, do que como pressão, porque ele é um cara super relaxado nesse sentido, né, de entender a responsabilidade dele como um artista. Bom, fica aqui nosso compromisso. Então, depois da série de enredos, a gente começa uma série sobre a história da Rosa Magalhães, porque agora estamos também no Spotify. E daí fica a minha pergunta para Diogo. Vale o enredo? Minha nossa, vale o enredo, vale o coração, vale o chamego, o xodó, vale tudo. Muito. Calupe. Vale chorar na Sapucaí, vale chorar com samba, apesar da professora querer que todo mundo ficasse sempre alegre nos desfiles dela. Travou? Calupe. Travou, Maiteia. Gente, a emoção foi tanto que ele caiu. Aqui caiu. Meu amor. Ai, meu Deus. Tá, vamos fazer assim, vamos voltar. Eu vou falar Calupe. Vale o enredo. É o seguinte, né? O moleque de 8 anos, 9 anos de idade já tá com 10 na mão, assim. 10. Eu tô me preparando psicologicamente, mentalmente, emocionalmente para não desabar neste desfile, porque eu acho que é isso que vai acontecer. E vocês todos, se estiverem lá, vão ser testemunhas desse momento. Para de ser doida! E já peço, desde já, porque eu sei que isso vai acontecer, independentemente de qualquer coisa, estarei no Sábado das Campeãs e preciso, urgente, de uma vaguinha no desfile do Salgueiro para homenagear a grande professora. Então, Jorge, por favor, é isso. Vale o enredo, gente. Vale super, de novo, o nosso agradecimento ao Jorge por essa homenagem. O nosso pedido, aliás, é urgente, a gente ter um museu do carnaval, a gente preservar algumas fantasias, alguns carros alegóricos e a história de tudo que foi construído. A gente tem artistas fenomenais que precisam ter algum lugar de acervo e preservação
de memória, porque não dá pra gente pensar daqui a 100 anos e a gente não tem um lugar onde a gente revisite tudo que foi feito por artistas, sendo uma delas a grandiosa Rosa Magalhães, que muda a dinâmica dos anos 90 da nossa festa. Nomear a Cidade do Samba da série Ouro como Rosa Magalhães não é o suficiente, né? Exato. É isso. Vai lá, Calupe. Eu queria encerrar o vídeo com uma frase. Professora, hoje, sua herança desfila aqui. Em cada memória, em cada enredo sonhado, em cada lágrima emocionada na arquibancada. Todos somos seus honrosos alunos, legado que está estampado nos pavilhões multicoloridos e nas batidas furiosas de um surdo. E se, no samba, antes faltava este traço de amor, agora não falta mais. A sua história, feita de tantas outras histórias, segue viva, encantando e ensinando como um livro que nunca fecha, uma festa que nunca termina. Afinal, a plateia pede bis, a mestra com carinho. Eu fui muito feliz. Algumas coisas um pouco decepcionantes, outras mais compensadoras, mas no geral foi bom. Acha que a resposta do público correspondeu ao seu trabalho? Eu acho que sim, porque estão lá cantando e dançando. Eu acho que isso aqui é bom pra gente. Mas você tem um público também que vê pela televisão, que vê o detalhe. E o povo que vai pra concentração, que vai, às vezes chega assim 10 horas da manhã. E leva a família pra ver, porque não vai ver na arquibancada, né, na cadeira. Então, já vai antes e olha e depois vai assistir pela televisão. Só peço que não passem a mão, porque tem uma mania de pegar pra ver o que é feito. É tudo feito de papel, papelão, essas coisas. É tudo fingido. Não precisa passar a mão pra pegar. O que existiu baile de carnaval hoje? O que existiu as máscaras que vieram em 1850? Então, eu não acho que o fato de você falar do carnaval é uma coisa antiga, entendeu? Eu acho o seguinte, cada um tem seu critério estético. Peraí, gente. Se ele acha isso, é porque a visão estética dele é muito pobre. Então, ele fica lá com os critérios dele, eu acho que ele não vai jogar nunca mais, eu fico com os meus fazendo carnaval. Quanto você cachorro pro filho? O que você tá querendo? Você não vai ganhar. Os outros me perdoem. A coisa mais importante que tem é a animação do carnaval. E o samba é bom, eu acho que vai bem. A mandinga do Salgueiro esse ano, ela não tá reverberando bem mesmo. Você faz a introdução, depois eu corto o vídeo e vou pras perguntas. Tá bom. Beleza. Vamos lá, fingir que nada aconteceu, terminou a introdução. X, pronto. Sente, no qual a combinação de branco e do rubro deu rosa. Inclusive, tem uma camisa que eu vi ontem na apresentação do Salgueiro sobre a homenagem a Rosa Magalhães, lindíssima, do branco e do vermelho e branco deu rosa, que eu já quero pra mim. Eu preciso encontrar urgentemente onde ela está sendo vendida. Desesperado. Você e Rosa Magalhães. Ai, calma aí. Finge que nada aconteceu, tá? Pra mim é um privilégio. Volta. Pera, segura. Vai. O próximo a cair é você. É isso, a emoção foi tanta que a gente não esqueceu até de abrir o microfone, entendeu? Que isso, cara? Será que o Tisco caiu? Rosa não tá querendo que a gente fale dela. Caiu porque tem 2 pessoas no chat. Gente. Segundo setor. Vamos de novo. Eu não sei de onde vieram essas brancas.